Imagine um pequeno frasco de vidro, pouco maior que o seu polegar, repousando sobre uma bancada de aço inoxidável em um laboratório onde o ar é filtrado até a última partícula de poeira. Dentro dele, um líquido incolor e aparentemente comum reflete o brilho metálico das luzes de LED que pulsam ao redor, como se acompanhassem o ritmo cardíaco de uma nova era. Este frasco não contém um perfume raro ou um metal precioso em estado líquido, ele carrega o preço de uma frota inteira de jatos particulares, ultrapassando a marca de 100 milhões de reais. Mas por que algo tão minúsculo custaria uma fortuna capaz de sustentar cidades inteiras? A resposta não está na raridade de seus componentes químicos, mas no poder quase divino que ele possui de reescrever o destino biológico humano, intervindo onde a natureza, até então, havia traçado um ponto final. Estamos falando de um avanço que desafia a nossa compreensão sobre o tempo, a cura e a própria finitude do corpo, mergulhando nos segredos mais profundos da polilaminina. Este não é apenas um vídeo sobre medicina avançada, é um convite para você olhar além das limitações que aceitou como permanentes. Frequentemente, nos pegamos pensando na saúde como algo que simplesmente se esvai com o passar dos anos, uma ladeira inevitável onde cada célula parece perder a memória de como ser jovem e funcional. Sentimos o cansaço nas articulações, a névoa mental, que surge sem aviso, e a lenta erosão da vitalidade que antes parecia inesgotável. O choque financeiro de uma substância de 100 milhões de reais serve para nos acordar para uma verdade desconfortável: o valor da nossa biologia é imensurável. E a ciência está finalmente chegando ao nível de precisão necessário para tocar a engrenagem mestra que nos mantém de pé. Ao observar o silêncio austero desses laboratórios de última geração, percebemos que a inovação radical não é apenas sobre máquinas frias, mas sobre o renascimento da esperança em escala molecular. O que está em jogo aqui é a possibilidade de ver tecidos se regenerando como uma tapeçaria sendo tecida em tempo real, onde cada fibra rompida pelo tempo ou pela doença é restaurada com a perfeição do desenho original. Este cenário nos coloca diante de um espelho, questionando nossa própria relação com o corpo e com os investimentos que fazemos naquilo que nos permite existir. É um mergulho em um enigma que equilibra o rigor científico mais estrito com a emoção crua de quem busca uma segunda chance, um fôlego extra ou a simples capacidade de viver sem as amarras da dor crônica e da degeneração. Através desta jornada, exploraremos como a ciência deixou de ser apenas uma ferramenta de diagnóstico para se tornar uma artesã da vida, operando em um nível tão ínfimo que escapa aos olhos, mas cujos resultados podem ser sentidos em cada movimento e em cada batida do coração. Prepare-se para entender como o futuro da medicina está sendo moldado agora, e como essa tecnologia, apesar de seu custo astronômico atual, sinaliza uma mudança de paradigma que poderá, um dia, redefinir o que significa ser humano e o quanto estamos dispostos a lutar pela nossa imortalidade funcional. A polilaminina não surgiu do nada, ela é o resultado de décadas de obsessão pelo estudo da matriz extracelular, o ambiente complexo onde nossas células vivem e se comunicam. Para entender sua importância, imagine que suas células são tijolos em uma construção. Sem uma massa de alta qualidade e uma estrutura de sustentação, os tijolos simplesmente desabam ou se desgastam prematuramente. A polilaminina atua como essa estrutura de sustentação ultra avançada, uma versão sintética e potencializada das proteínas lamininas que já existem naturalmente em nosso corpo. Essas proteínas são responsáveis por enviar sinais vitais para as células, dizendo-lhes quando crescer, quando se reparar e como se organizar para formar tecidos saudáveis. Quando essa comunicação falha, o corpo entra em um estado de desordem que chamamos de doença ou envelhecimento. O que torna essa substância tão revolucionária e cara é a sua capacidade de mimetizar essa coreografia invisível das células, provendo um suporte mecânico e biológico que permite a regeneração de tecidos que antes eram considerados incapazes de se recuperar. Estamos falando de nervos rompidos, músculos cardíacos lesionados e até mesmo estruturas cerebrais desgastadas. A ciência por trás disso envolve uma engenharia molecular tão sofisticada que cada molécula de polilaminina é desenhada para se acoplar perfeitamente aos receptores celulares, funcionando como uma chave mestra que abre as portas da autorrecuperação. É um processo de biointegração onde o artificial e o natural se fundem de forma tão perfeita que o corpo não consegue distinguir a diferença, aceitando o auxílio externo para reconstruir sua própria tapeçaria biológica. Ao olharmos para essa substância, não vemos apenas um composto químico,
mas uma linguagem programável que fala diretamente com o nosso DNA, lembrando as células de sua função primordial de manter a vida e a integridade do organismo. A negligência ou a incapacidade de manter essa integridade estrutural em nível molecular traz consequências que todos conhecemos bem, mas que raramente associamos à falha de proteínas como a laminina. Fisicamente, a degradação dessa matriz extracelular manifesta-se como a perda de elasticidade da pele, a fragilidade dos ossos e a diminuição da capacidade funcional dos órgãos. Contudo, o impacto vai muito além da estética ou da mobilidade. Quando a estrutura que sustenta nossas células falha, a comunicação intercelular torna-se ruidosa e caótica, levando a processos inflamatórios crônicos que são a raiz de quase todas as doenças modernas, desde problemas cardiovasculares até distúrbios neurodegenerativos. No cotidiano, isso se traduz naquela sensação de que o corpo está falhando, onde a recuperação de um esforço simples demora dias e onde a mente parece perder a agilidade de outrora. Mentalmente, o impacto é igualmente devastador. Viver em um corpo que parece estar se desintegrando gera uma carga de estresse e ansiedade que drena a nossa energia vital, criando um ciclo vicioso de desânimo e deterioração. Ignorar a saúde dessa fundação biológica é como tentar reformar o telhado de uma casa cujo alicerce está sendo consumido por cupins. Se não endereçarmos a base, todos os outros esforços de bem-estar serão superficiais e temporários. A polilaminina nos mostra, pelo seu valor e complexidade, o quão crítica é essa manutenção. Ela ressalta que o verdadeiro risco não é apenas o custo financeiro da cura, mas o custo humano de permitir que a nossa estrutura interna entre em colapso por falta de suporte. A verdadeira tragédia biológica ocorre quando o corpo perde a capacidade de se reconhecer e se reparar, deixando-nos à mercê de uma entropia que poderia ter sido evitada, ou, pelo menos, significativamente retardada se tivéssemos as ferramentas certas para proteger nosso alicerce molecular. Embora a polilaminina de R$100 milhões pareça algo fora de alcance para a maioria de nós, o conhecimento que ela nos traz abre um caminho claro e prático para o bem-estar que podemos começar a trilhar hoje mesmo. O segredo da regeneração não reside apenas em intervenções externas milagrosas, mas na criação de um ambiente interno que favoreça a produção e a proteção de nossas próprias proteínas de sustentação. O caminho para a saúde otimizada começa com a compreensão de que somos os jardineiros da nossa própria biologia. Ações simples e consistentes, como a adoção de uma dieta rica em aminoácidos específicos e antioxidantes, funcionam como os blocos de construção e os guardiões da nossa matriz celular. O sono, muitas vezes negligenciado, é o momento em que a nossa fábrica interna de laminina e colágeno trabalha em turno dobrado, realizando a manutenção que nos mantém funcionais. Além disso, a prática de atividades físicas que desafiam o corpo de maneira inteligente estimula a renovação tecidual através de sinais mecânicos que as células interpretam como um comando para se fortalecerem. Outra ferramenta poderosa é a gestão do estresse crônico, que atua como um ácido corrosivo em nossas estruturas moleculares. Técnicas de respiração e presença plena não são apenas práticas relaxantes, mas intervenções biológicas que protegem a integridade das nossas membranas celulares. Ao adotar hábitos que reduzem a inflamação e promovem a hidratação e a nutrição celular, estamos, na verdade, implementando uma versão acessível e preventiva da medicina do futuro. Você tem em suas mãos a capacidade de influenciar a saúde das suas células a cada escolha que faz. O empoderamento vem do conhecimento de que a ciência da regeneração já está operando dentro de você. Seu papel é fornecer os recursos necessários para que ela não pare de trabalhar. Começar hoje com pequenos ajustes na rotina é o investimento mais valioso que você pode fazer, garantindo que sua estrutura biológica permaneça resiliente diante dos desafios do tempo. Manter a saúde e buscar a longevidade exige mais do que apenas ferramentas físicas. Requer uma mentalidade de ferro e um coração cheio de autocompaixão. A jornada para o bem-estar não é uma linha reta, mas uma sucessão de altos e baixos onde a consistência é muito mais importante do que a perfeição. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a falta de uma substância cara, mas a voz interna que nos diz para desistir quando não vemos resultados imediatos. É essencial entender que a biologia opera em seu próprio ritmo, e que cada escolha saudável é um voto que você deposita no seu futuro eu. Ter esperança não é um sentimento passivo, mas uma determinação ativa de persistir, apesar das dificuldades e dos contratempos.
Quando você sentir que o cansaço está vencendo, ou que os velhos hábitos estão tentando retomar o controle, lembre-se do valor imensurável da sua própria vida. Trate-se com a mesma paciência e cuidado que um cientista dedica a uma pesquisa valiosa. A resiliência mental é o que permite que você continue caminhando quando o caminho parece árduo. É normal enfrentar obstáculos, mas a diferença está em como você os encara, como barreiras intransponíveis ou como degraus para uma versão mais forte de si mesmo. Cultive a paciência, pois a regeneração é um processo silencioso e contínuo. Celebre as pequenas vitórias, como um dia em que você se sentiu mais disposto ou uma noite de sono reparador. Esse otimismo fundamentado na ação é o combustível que mantém o motor da saúde funcionando. Lembre-se de que você é digno de uma vida vibrante e que sua capacidade de mudança é limitada apenas pela sua crença no próprio potencial. Ao fortalecer sua mente e manter sua determinação, você cria um terreno fértil onde a saúde pode florescer e onde a esperança se torna uma realidade tangível em cada célula do seu corpo. Ao final deste mergulho no universo da polilaminina e da regeneração molecular, ficamos com uma reflexão que transcende a ciência e a economia, o que realmente define o valor da vida. O frasco de 100 milhões de reais é um símbolo poderoso, mas o seu verdadeiro significado não está no preço, e sim na promessa de que o sofrimento humano não é um destino inevitável. Estamos diante de um horizonte onde a medicina sem limites começa a se tornar realidade, transformando o que antes era ficção científica em esperança concreta para milhões de pessoas. Mas, enquanto essas tecnologias de ponta se tornam acessíveis ao mundo, o maior poder de transformação continua residindo em você. Você é o protagonista de uma história biológica que está sendo escrita a cada segundo. A imortalidade funcional que a ciência busca não é apenas sobreviver para sempre, mas sobreviver com qualidade, propósito e vitalidade em cada fase da existência. Encare o conhecimento que você adquiriu hoje como uma ferramenta de libertação. Você não está mais à mercê de processos que não compreende agora, você possui a clareza para tomar as rédeas do seu bem-estar. O renascimento da esperança em escala molecular começa com a decisão consciente de honrar o seu corpo e nutrir a sua mente. Acredite na sua capacidade de mudar, de se curar e de evoluir. O futuro da medicina é brilhante, mas o seu presente é onde a ação real acontece. Que a imagem daquele pequeno frasco luminoso sirva como um lembrete constante do potencial infinito que reside dentro de você. Tome a decisão agora de investir no seu bem-estar com a mesma seriedade e paixão que os cientistas dedicam às suas maiores descobertas. Você é uma obra de arte biológica em constante renovação, e cada passo que você dá em direção a uma vida mais saudável é um triunfo da vontade humana sobre a finitude. O preço da sua saúde é inestimável, e a jornada para protegê-la é o desafio mais nobre e gratificante que você pode aceitar. Siga em frente com confiança, sabendo que a ciência e a sua própria determinação estão trabalhando juntas para criar um futuro onde a vida, em toda a sua plenitude, não conhece barreiras. Sob uma ótica distinta, a existência desse frasco não representa apenas o ápice da química laboratorial, mas o resultado de uma fusão sem precedentes entre a biocomputação de alto desempenho e a engenharia de materiais em escala infinitesimal. Para que a polilaminina alcance o grau de pureza necessário, ela passa por um processo de síntese que emula as condições de pressão e temperatura encontradas no núcleo de formações estelares, algo que exige uma infraestrutura energética comparável à de pequenas metrópoles. Não se trata meramente de misturar compostos, mas de imprimir a estrutura molecular em 4 dimensões, onde a 4ª dimensão é o tempo de ativação programada da substância dentro do organismo. Esse nível de sofisticação tecnológica explica, em parte, a barreira financeira astronômica, transformando o medicamento em um ativo de soberania nacional e geopolítica. Países que dominam o código de montagem dessas proteínas não detêm apenas uma cura, mas uma vantagem competitiva sobre a própria evolução da espécie, o que desloca o debate da saúde pública tradicional para uma esfera de segurança biológica global. Paralelamente a essa complexidade técnica, surge uma camada ética profunda que desafia as convenções da bioética do século passado. Quando a medicina deixa de ser um esforço para restabelecer a normalidade e passa a ser uma ferramenta de aprimoramento ilimitado, a linha entre o paciente e o humano otimizado torna-se perigosamente tênue. Imagine as implicações de uma sociedade onde a longevidade funcional não é um subproduto de uma vida equilibrada, mas um privilégio adquirido por meio de transações financeiras de alto impacto. Essa discrepância cria o que especialistas chamam de estratificação biológica, onde o acesso à regeneração molecular poderia, teoricamente,
criar castas de indivíduos cujas capacidades cognitivas e físicas nunca entram em declínio. Tal cenário obriga as instituições globais a repensarem o conceito de direitos humanos, a integridade do código genético e a manutenção da matriz extracelular seriam direitos universais ou mercadorias de luxo. A resposta a essa pergunta moldará o tecido social das próximas décadas, definindo se a tecnologia servirá para erradicar a fragilidade humana ou para cimentar desigualdades permanentes na nossa própria fisiologia. Um desdobramento ainda mais fascinante reside na transição da medicina de reparo para a biologia de design. Ao contrário dos tratamentos convencionais que atacam patógenos externos ou corrigem falhas orgânicas, a polilaminina atua como um sistema operacional para as células. Ela não fornece apenas o material para a reconstrução, ela fornece a instrução lógica, o software que permite que o corpo aprenda a se autogerenciar em níveis de eficiência nunca vistos. Sob essa perspectiva, o frasco de 100 milhões de reais não é um custo, mas um investimento em capital biológico que se auto-perpetua. Agora considere como isso se aplica quando você enfrenta o conceito de obsolescência do próprio corpo, a ideia de que nossas falhas físicas são apenas bugs de um sistema que ainda não foi devidamente atualizado. Essa mudança de mentalidade altera a forma como consumimos saúde, migrando de intervenções reativas para uma gestão algorítmica da vida, onde cada batida do coração e cada sinapse são monitoradas e ajustadas por substâncias que funcionam como sentinelas invisíveis. Em contrapartida a essa visão quase futurista, existe um impacto ambiental e de recursos que raramente é discutido nos círculos de inovação. A produção de moléculas tão complexas exige catalisadores derivados de terras raras e processos de purificação que consomem volumes massivos de água ultrapura, gerando uma pegada ecológica que precisa ser equilibrada. A busca pela imortalidade funcional, portanto, não é um caminho isolado da saúde do planeta. Existe uma simbiose necessária entre a sustentabilidade da biosfera e a regeneração do corpo individual. Se aspiramos a uma existência que desafia o tempo, precisamos garantir que o ecossistema que nos sustenta seja igualmente resiliente. Assim, a polilaminina torna-se um espelho de nossas maiores ambições e contradições, um símbolo de poder quase divino contido em poucos mililitros, que nos obriga a decidir se seremos os arquitetos de uma nova humanidade ou os prisioneiros de nossa própria busca pela perfeição molecular. Ao contemplarmos a magnitude das transformações que discutimos até este ponto, torna-se evidente que não estamos apenas observando o progresso isolado da medicina, mas testemunhando uma redefinição profunda do que significa habitar um corpo humano no limiar de uma nova era. Refletindo sobre essa jornada, percebemos que a distância entre o brilho frio dos laboratórios de vanguarda e a pulsação calorosa da nossa experiência cotidiana é muito menor do que a nossa percepção inicial sugeria. O que emerge dessa análise não é um conjunto de fatos desconexos, mas uma tapeçaria rica e complexa, onde a inovação tecnológica e a resiliência biológica se entrelaçam em uma dança de mútua dependência. Neste estágio da nossa exploração, a clareza sobre a sinergia entre o macro e o micro começa a se consolidar de forma arrebatadora. Imagine a biologia humana como uma catedral milenar que, após séculos de desgaste natural, subitamente ganha acesso a técnicas de restauração que preservam sua essência enquanto reforçam cada pilar invisível. As implicações de tudo o que foi abordado convergem para um ponto de inflexão onde o destino biológico deixa de ser um roteiro fixo e imutável para se tornar um projeto em constante revisão. Essa convergência nos convida a reconhecer que a sofisticação das ferramentas moleculares modernas encontra seu verdadeiro propósito apenas quando encontra eco na nossa disposição interna de evoluir e persistir. À medida que pivotamos em direção à nossa reflexão final, o panorama que se descortina diante de nós é de uma esperança fundamentada na precisão. A sensação de impotência diante da passagem do tempo e do desgaste físico começa a ser substituída por um entendimento mais refinado da nossa própria capacidade de intervenção. Estamos aprendendo a ler as entrelinhas do código que nos compõe, e essa leitura nos confere uma autoridade nova, porém carregada de responsabilidades éticas e pessoais. O amálgama entre a ciência da regeneração e a filosofia da longevidade cria um campo de possibilidades onde a saúde deixa de ser a ausência de doença para se tornar a presença vibrante de uma funcionalidade otimizada. Diante dessa síntese, o caminho à frente torna-se mais nítido, iluminado pela compreensão de que somos, simultaneamente, os arquitetos,
e os habitantes dessa estrutura biológica extraordinária. A antecipação pelo que virá a seguir nasce da percepção de que a verdadeira revolução não ocorre apenas nos tubos de ensaio. Na mudança de paradigma, ocorre dentro de cada um de nós para assimilarmos esses conceitos. O efeito cumulativo dessas ideias nos prepara para encarar o futuro não com a apreensão do inevitável, mas com a curiosidade de quem vislumbra um horizonte de saúde sem precedentes. Refletir sobre esse encadeamento de descobertas nos permite sentir o peso e a leveza da nossa própria existência. Existe uma harmonia latente entre as aspirações de imortalidade funcional e a realidade prática da manutenção celular, uma harmonia que nos guia para um estado de prontidão mental e emocional. Enquanto nos preparamos para o fechamento desta narrativa, o convite que permanece é o de integrar essas visões, permitindo que a grandiosidade da ciência e a simplicidade da ação diária formem uma única voz, capaz de ditar um novo ritmo para a nossa história biológica. Estamos agora posicionados na fronteira final desta conversa, onde a teoria se dissolve na prática e a expectativa se transforma em uma convicção profunda sobre o potencial humano de renascer a cada momento. Ao fecharmos as cortinas deste teatro molecular, o que resta diante de nós não é o brilho estéril do vidro ou a cifra astronômica gravada em um contrato, mas o eco de uma pergunta que ressoa no âmago da nossa existência: o que faremos com o tempo e a vitalidade que a ciência agora nos devolve? A polilaminina, em sua essência mais pura, funciona como uma metáfora poderosa para a nossa própria capacidade de transcendência. Ela nos ensina que o corpo humano não é uma máquina condenada à obsolescência programada, mas um sistema dinâmico e inteligente de informações que anseia por harmonia e continuidade. O verdadeiro valor daquele frasco de 100 milhões de reais não reside no custo de sua produção, mas na sua capacidade de atuar como um despertador biológico, lembrando-nos de que a regeneração é um estado de ser, e não apenas um evento médico isolado. Quando olhamos para a complexidade dessas proteínas sintéticas, somos forçados a admitir que a medicina do futuro é, na verdade, uma parceria profunda entre a engenharia de ponta e a intenção humana. Não basta possuir a chave para a autorrecuperação celular, é preciso cultivar o terreno interno, onde essa cura possa efetivamente florescer e se sustentar. A verdadeira revolução não está apenas na substância que atravessa a membrana da célula para reconstruir um tecido, mas na consciência que decide o que construir com as novas fibras que se formam. Estamos deixando de ser passageiros passivos de nossa própria biologia para nos tornarmos seus navegadores conscientes, ajustando as velas de nossa saúde molecular diante das inevitáveis tempestades do tempo. Essa mudança de postura transforma a busca pela imortalidade funcional em uma jornada de autoconhecimento e responsabilidade. Contudo, o horizonte dessa medicina sem limites nos impõe um desafio que nenhum laboratório, por mais avançado que seja, pode resolver sozinho: a busca pela democratização da dignidade biológica. Se o preço da regeneração é o de uma frota de jatos particulares, o custo da inércia social seria a fragmentação da nossa própria humanidade em castas fisiológicas. O verdadeiro renascimento da esperança em escala molecular só alcançará sua plenitude quando a ciência for capaz de curar não apenas o nervo rompido ou o músculo desgastado, mas também a brecha entre o que é cientificamente possível e o que é humanamente acessível. A medicina que redesenha o destino deve, por natureza, ser uma força que une, e não que separa, elevando o padrão de vida de toda a espécie através da compreensão de que cada vida é um patrimônio inestimável. A verdadeira prática começa agora, no silêncio da sua próxima respiração e na clareza da sua próxima escolha cotidiana. O frasco de polilaminina é um farol que ilumina o que o futuro reserva, mas você é o oceano onde esse futuro navega. A imortalidade funcional, mais do que uma promessa técnica, é um convite para habitarmos nosso corpo com uma reverência renovada, tratando cada célula como uma aliada em um projeto de vida que não conhece amarras. Que a consciência desta nova era não o torne dependente de milagres externos, mas o desperte para o milagre constante e silencioso que ocorre sob sua própria pele a cada microsegundo. Você é a tapeçaria que se tece a cada escolha,